Você tem dificuldade de confiar em você? Você vive o tempo todo buscando confirmação de alguém para você se sentir confiante para fazer aquilo que você gostaria de fazer? Se sim, esse vídeo é para você. Fique até o final dele, porque eu vou trazer vários insights, várias ideias que podem te ajudar a lidar com isso no seu dia a dia. Esse desafio, né, é uma experiência humana, não é uma doença, não é uma patologia. É, na verdade, né, a gente poder expressar a nossa liberdade. A liberdade, ela tem um preço. Por quê? Porque a liberdade, ela nos dá a capacidade de escolher. E conforme a gente vai se condicionando através das histórias que a gente vai ouvindo, a gente vai começando a acreditar que determinados caminhos são melhores do que outros, sendo que a gente ainda nem experimentou, a gente ainda nem experienciou para saber se aquilo que alguém está dizendo que não é o melhor, se na verdade não é o melhor para aquela pessoa, baseada nos valores daquela pessoa, baseada nos interesses daquela pessoa. E conforme, né, você vai experimentando, conforme você vai experienciando aquela mesma coisa que para uma pessoa não era bom, então ela te ensinou que não era bom, você se programou mentalmente entendendo que aquilo não era bom. Quando você começa a experimentar, você pode chegar à conclusão de que para você aquilo é agradável, para você aquilo é bom, para você aquilo é prazeroso. E assim você começa a perceber que, peraí, eu tô aqui o tempo todo tentando, sabe, me programar, tentando, né, pegar a opinião das pessoas do que é o melhor, só que eu não tô entendendo que o que é o melhor para elas tem a ver com os valores, os gostos, os desejos e os prazeres delas, e é exatamente isso. A gente, né, acaba tendo pessoas que a gente admira, pessoas que a gente tem como figuras de referência, só que a gente acaba não percebendo que essas pessoas, elas têm desejos, interesses e histórias que são únicas. E nós temos a nossa história, nós temos a nossa experiência, nós temos os nossos desejos, as nossas vontades. Então, por mais que aquela pessoa ela faça o melhor, que ela dê a melhor orientação, que ela dê a melhor contribuição, ainda assim isso precisa ser encarado como um parâmetro, como uma base para a gente poder refletir, como uma base para a gente poder decidir. E tendo muito claro que esse medo de tomar a decisão errada é fruto, na verdade, do medo das consequências. Só que veja bem, as consequências, elas sempre serão presentes. Não existe escolha que não tenha consequências. E até mesmo aquelas que nós fomos orientados, você já passou por isso com certeza. As consequências não foram tão positivas. Então, quando você começa a perceber que as consequências sempre farão parte das suas escolhas e que se você coloca para o outro, se você duvida de si e você dá ao outro o poder de dizer para você o que você deveria fazer, você está tirando a oportunidade de você desenvolver essa musculatura interna, esse discernimento interno que você tem a capacidade de desenvolver. Só que o que faz a gente ter esse medo é exatamente a gente acreditar, né, que a gente está aqui somente dessa vez e que essa é a única experiência que a gente tem, que essa é a única vida que a gente tem, e a gente acaba não percebendo que, poxa, nós somos uma consciência. Existem técnicas, existem meios, existem métodos comprovados que a pessoa vai fazendo diariamente ali um período de práticas onde ela vai capacitando a percepção dela de vivenciar essa experiência da consciência, onde você percebe que você é a eternidade, que você não tem fim, que você não morre, que você não acaba. Então todos esses medos, por exemplo, das consequências, todos esses medos do nossa, o que, que vai acontecer comigo, o que, que eu vou fazer com isso, todos esses medos eles vão caindo por terra conforme você vai percebendo cada vez mais que você é uma consciência eterna. E sim, vai ter consequências, só que essas consequências elas não afetam diretamente quem você é. E sim, elas vão capacitando você a ir percebendo e descobrindo mais quem você é. Na minha jornada até aqui, todas as escolhas que eu achava que tinham sido as piores escolhas que eu já tinha feito, depois de alguns meses, depois de alguns anos, quando eu olho para trás, eu percebo, nossa,
aquilo valeu muito a pena, eu aprendi X, Y, Z. E você já viveu essa mesma coisa, eu tenho certeza que as coisas que você já fez no passado que você achava que tinham sido coisas horríveis, quando você olha, se você olha, claro, com um olhar de que você é uma eternidade, você olha com esse olhar de aprendizado, você percebe e fala, nossa, hoje eu só penso X, Y, Z, eu só tenho determinado hábito, valor, capacidade porque eu passei por aquela experiência. Então, se eu não tivesse passado por aquela experiência, eu não teria tido esse desenvolvimento que eu tenho hoje. Então, quando você percebe que o seu desenvolvimento ele exige que você tome as suas decisões, ele exige que você assuma as consequências. E sim, vão ter pessoas no meio do caminho que podem te apoiar, que podem te ajudar. A vida sempre vai estar entregando pra gente as oportunidades. As oportunidades do aprendizado, as oportunidades do apoio, as oportunidades da ajuda, isso sempre estará presente. A grande questão é se você está aberto, se você está aberta a vivenciar a experiência da vida. Porque hoje, atualmente, né, nós estamos aqui em 2026, 21 de fevereiro de 2026. O número de pessoas que sofrem com ansiedade, que sofrem com depressão é altíssimo. Exatamente por quê? Porque nos falta a compreensão, o entendimento de que nós somos uma consciência eterna, de que nós estamos aqui experienciando e aprendendo com as experiências da vida e que sim, o caminho do amor, o caminho da compaixão, o caminho da paz, o caminho do estudo, ele é um ótimo caminho, ele é um caminho que favorece a gente, mas que no meio desse caminho a gente vai cometer erros, a gente vai cometer falhas, a gente vai fazer escolhas que são inadequadas, e isso faz parte da experiência. Só que a programação que está sendo feita cada vez mais na cabeça de todas as pessoas é exatamente qual? Que a vida tem que ser sempre um acerto atrás de outro, de que você tem que ter muito sucesso e um acerto atrás de outro. E aí vão tirando de você a oportunidade de você realmente experienciar as suas escolhas, de você experienciar as consequências das suas escolhas. E toda vez que você toma uma decisão que traz uma consequência que não era aquela da sua expectativa, aí a sua cabeça já te engole, já te maltrata, aquele monte de pensamento negativo, aquele monte de coisa negativa. Quando na verdade a oportunidade daquela experiência é na verdade uma oportunidade de você olhar e falar, nossa, realmente eu caí em um padrão de comportamento. O padrão de comportamento que eu caí mais uma vez foi esse padrão X. E agora eu conheço ele mais ainda, e agora eu tenho mais entendimento sobre ele. Então agora na próxima, que for hoje ou amanhã, eu não vou mais repetir esse comportamento. Ou se eu repetir ele, eu vou prestar mais atenção ainda para aprender mais o que ele está me ensinando. Porque quando a gente começa a ter esse olhar de compaixão, esse olhar de compreensão com a nossa existência, com a nossa manifestação, a gente começa a ter uma leveza, mesmo diante de coisas desafiadoras, porque não é sobre a gente se entregar no sentido de, eu não vou melhorar, né? Eu não vou me transformar. Não, não é isso. É no sentido de que assim, eu vou com paciência, eu vou com compaixão, eu vou com amor, eu não vou ir me maltratando, me culpando, me machucando, porque chegar neste lugar de prêmio só me machucando é uma jornada inteira só de porrada. Sendo que eu posso ir uma jornada inteira no amor, na compaixão, claro, com autorresponsabilidade, fazendo aquelas coisas que a gente sabe que são necessárias e importantes fazer, mas com amor, com compaixão. Não precisa ser dessa forma. Só que sem esse amor e sem essa compaixão, a gente desacredita da nossa capacidade, a gente desacredita do nosso discernimento e a gente começa a colocar para as outras pessoas a decisão, a gente começa a colocar para as outras pessoas, né, o poder de olhar e decidir aquilo que é importante para a gente. E se você vamos lá, né? Se você, escutando tudo isso, né? Se você consegue ter um insight aqui de percepção de que não é sobre acertar apenas. Claro que a gente busca acertar. Só que até mesmo o que é acertar, a gente poderia refletir sobre isso. O que é acertar? Será mesmo que a gente sabe o que é o melhor pra gente neste momento? Ou será que o que a gente acha que é o melhor pra gente é só aquilo que a gente foi condicionado a acreditar? Porque o acertar, ele está muito ligado a isso também, ao que a gente acredita. Então, se você consegue ter esse insight que não é sobre somente acertar, mas é sobre você ter a chance de experienciar, e ao experienciar,
você ir tirando as suas próprias conclusões, fazendo as próprias transformações no próximo passo, aí sim a coisa vai ficando mais leve, a coisa vai ficando mais fluida. E se fez sentido para você, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu comentário, o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam receber esse tipo de contribuição. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.